Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós, pecadores. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Meu Senhor e meu Deus, disse São Tomé, responde Cristo, bem-aventurados aqueles que não viram e, no entanto, acreditaram. Nós encerramos, no dia de hoje, a festa de Páscoa, dando ainda continuidade ao tempo pascal, mas depois de uma oitava, depois de 7 dias e hoje a oitava, nós encerramos e fechamos esta grande festa que é a festa pascal, que desde o sino do Sábado Santo até hoje se decorre na igreja num mistério de grande alegria. A Páscoa, que se dá sempre num domingo, é o novo dia do Senhor e consagra o dia de domingo justamente como dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia do homem novo renovado em Cristo. Esse dia que o Senhor fez para ele, como nós cantamos nos dias de Páscoa e na oitava pascal, eis o dia que o Senhor fez para ele. Nesse dia que o Senhor fez para ele, o Senhor fez para si mesmo, nós guardamos para buscar a santidade, para buscar as palavras do Senhor, para lembrar do mistério da sua ressurreição e da necessidade da nossa ressurreição espiritual. Este é o real sentido do domingo católico. É um dia de ressurreição. É um dia que nós devemos recordar sempre esse mistério que é base da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. E por isso que a cada domingo esse mistério deve estar presente na nossa consciência, na nossa vida, na nossa meditação, para buscar, sobretudo, a nossa conformação com este mistério. Esse dia que o Senhor fez para ele, esse dia de domingo, enterra para sempre o sábado judaico que Deus havia criado e mandado no Antigo Testamento para guardar. Agora, mais importante que o mero descanso do sábado, esse descanso espiritual do domingo, esse descanso da nossa consciência purificada pela água do batismo e depois pelos demais sacramentos, esse descanso espiritual nos braços do Senhor, pelo mistério da sua ressurreição e da nossa ressurreição configurada à dele. É por isso que em cada domingo nós fazemos a aspersão da água benta nas missas cantadas, para que nós possamos lembrar do nosso batismo e dos nossos compromissos enquanto batizados, enquanto filhos de Deus. No nosso batismo, por nós mesmos ou pela voz dos nossos padrinhos, nós renunciamos a Satanás, às suas pompas, às suas obras. Nós abraçamos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta aspersão que a igreja faz da água benta nas missas cantadas de domingo deve nos lembrar que nós, batizados, que renunciamos ao demônio, às pompas e às suas obras, de hora em diante devemos viver como batizados e devemos ressuscitar em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos isso em nossa consciência em cada domingo,
em cada aspersão de água benta que nós recebemos, ou simplesmente em cada vivência do dia do Senhor, nós estamos realmente sendo verdadeiros cristãos na guarda do domingo. O domingo não pode ser visto como uma mera obrigação. Eu tenho que ir na missa, não posso trabalhar, isso, aquilo. Não como um peso, mas como uma liberdade. É o domingo em que eu rememoro, que eu comemoro as alegrias da minha libertação do pecado, da morte e do demônio, pelo meu batismo, pela minha configuração em Cristo, pelo batismo e pelos demais sacramentos. É um dia que eu vivo com alegria, que eu vou à missa com alegria. Me alegrei quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. É um dia que eu guardo com alegria, e que eu guardo esse domingo não na bebedeira ou na embriaguez, não nas coisas do mundo, nas coisas mundanas que me levam para os maus caminhos, mas eu guardo como um dia de descanso e um dia para o Senhor, em sãos divertimentos, em sãs conversas, num são convívio e necessário convívio familiar, ensinando sobretudo e passando sobretudo para os filhos esses bons exemplos de fé católica. Eis o dia que o Senhor fez para ele, eis o nosso domingo. A festa da Páscoa do Salvador, ela é fixada então no dia do domingo, o primeiro dia da semana, de tal modo que cada domingo é uma oitava de Páscoa, uma oitava da oitava. Em cada domingo nós rememoramos a ressurreição de Cristo. Aquela água benta que nós recebemos sobre nós na vigília pascal, é esta água benta que nós reaspergimos os fiéis nas missas dominicais. É uma Páscoa perpétua que nos convida a uma Páscoa perpétua, a uma perpetuidade de morte e de ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo, até atingirmos a nossa Páscoa eterna. Esta oitava, subsequente de oitavas, que se renova em cada domingo católico, deve renovar também em nossa vida o mistério da ressurreição. E devemos buscar santificar esse dia enquanto filhos do ressuscitado, configurando a nossa vida com a ressurreição de Cristo, vivendo, morrendo e vivendo em Cristo, morrendo para aquilo que não presta, morrendo para o pecado, morrendo para os nossos vícios, morrendo para tudo quanto não convém para um filho de Deus, ressuscitando cada vez mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o dia que o Senhor fez para ele. A nossa fé, a fé católica que nos ensina a importância desse dia de domingo, a nossa fé, como diz a própria epístola de São João, neste dia de hoje, esta fé, ela é o triunfo da nossa vida cristã, e é o triunfo baseado na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem o seu triunfo, a nossa fé, ela é salvífica, a nossa fé, ela produz frutos por causa do Cristo que morreu e ressuscitou. O testemunho verdadeiro, a base da nossa fé, está em Cristo morto e, sobretudo, ressuscitado. Morreu para a nossa justificação, ressuscitou para a nossa glória. E eis o testemunho que Deus nos dá. A nossa fé não se baseia em testemunhos meramente humanos, em sabedorias meramente humanas ou pseudo-sabedorias às vezes humanas, mas nesse testemunho de Deus, do próprio Deus, que entrega por nós o seu Filho, para que nada se perca, mas que todos tenham por Ele a possibilidade da vida eterna. Eis o triunfo, eis porque a nossa fé é triunfante, porque está baseada nesse triunfo do Cristo morto e ressuscitado. E nesse domingo, nosso Senhor mostra aos seus discípulos uma segunda vez. Durante os dias precedentes, nosso Senhor havia aparecido, ressuscitado,
a vários personagens, a Maria Madalena, a São Pedro, as santas mulheres, aos discípulos como um todo, os anjos que apareceram para anunciar a ressurreição de Cristo, apontando o túmulo vazio. O Senhor deu várias provas da sua ressurreição. Ele deixou esse grande personagem, São Tomé, consumido pela dúvida da sua real ressurreição. A aparição do Cristo ressuscitado ao pequeno grupo dos discípulos tem como nosso Senhor, tem como centro, como espiritualidade, nosso Senhor como vencedor também de toda dúvida e de toda incredulidade pela beleza da fé, pela força da fé, fé que está assentada no mistério da sua morte e ressurreição, neste testemunho que Deus dá a todos os homens. Nosso Senhor diz a São Tomé: creste porque viste, bem-aventurados aqueles que não viram e, no entanto, creram. Palavras que são cheias de sabedoria e de autoridade, pois que vindas do próprio Deus. Conselhos que são salutares, dados não somente a Santo Tomé, mas também a todos nós, a todos os homens de todos os séculos, que querem buscar a salvação em Deus, a salvação da sua alma, e que querem buscar por meio de uma fé salvífica, uma fé verdadeira. São Tomé foi um homem sábio, um homem prudente, às vezes até prudente demais, segundo a prudência do mundo. Ele foi digno pela sua incredulidade, ele foi digno de servir de exemplo e modelo a todos nós cristãos que julgamos e raciocinamos como ele fez diante das coisas da fé, esperando a qualquer momento sempre uma prova e um sinal de Deus para agir de forma sobrenatural, para agir de forma segundo a nossa fé sobrenatural, segundo a revelação, segundo os mandamentos, precisando entender cada versículo da Bíblia para assim poder realmente abraçar a fé e abraçar as consequências da fé, que é esta vida de ressuscitado. Às vezes queremos sempre um constato, um sinal de Deus, um mínimo milagre que seja claro para nós, uma voz, um anjo que desça do céu e nos aponte algo, para talvez dessa forma de fato crer nas palavras do Salvador e sobretudo viver conforme as palavras do Salvador, viver desta vida do Cristo ressuscitado. E nosso Senhor, com toda paciência, bondade, com toda mansidão, ostentando a ferida do seu lado e pedindo que São Tomé a tocasse, segundo a tradição, São Tomé a tocou. Por isso que entre as relíquias da paixão, na Basílica da Santa Cruz de Jerusalém, entre as quais está o dedo de São Tomé incorrupto, até hoje, daquele que, pois que tocou de fato no lado de Cristo, para ser testemunha da sua ressurreição. Esse São Tomé tocou a ferida, incrédulo e duvidoso, para poder fazer um ato de fé no Salvador e no mistério da sua ressurreição. Os outros discípulos, eles haviam bem suportado, certamente, as dúvidas e os argumentos de São Tomé. E agora eles veem São Tomé aos pés de Cristo, ressuscitado, com todo emocionado e com a mais sincera devoção, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E nosso Senhor, como nós vimos no Evangelho, lhe dá esta advertência pública, esta punição da sua incredulidade, dizendo: creste porque viste, creste somente porque viste. Bem-aventurados aqueles que creem antes mesmo de terem visto.
São Tomé, como todo e qualquer um dentre aqueles 11 discípulos, estava obrigado a crer na ressurreição de Cristo. Nosso Senhor havia dado na sua vida provas e provas surpreendentes da sublimidade da sua doutrina, da sua divindade, e deveria crer antes mesmo de ter visto Cristo ressuscitado, assim como creu Nossa Senhora, assim como acreditou São João e São Pedro quando viram o túmulo vazio e aqueles panos dobrados sobre a pedra. São Tomé também deveria ter acreditado. Os discípulos viveram 3 anos na companhia de Cristo, provaram das doçuras da sua palavra, das suas palavras de vida eterna, constataram o poder de Cristo pelos vários milagres, pelos vários prodígios, peixes multiplicados, pães multiplicados, Cristo andando sobre as águas, cegos curados, milagres e prodígios que provam realmente que Cristo era o Filho de Deus. Ele havia ressuscitado Lázaro, a filha de Jairo, o filho da mulher de Naim. E será que este que havia ressuscitado Lázaro, depois de 4 dias, na podridão do sepulcro, não seria capaz de ressuscitar-se a si mesmo, se ele é realmente o Filho de Deus? Nosso Senhor havia anunciado a seus discípulos os 3 dias da sua morte, havia anunciado as humilhações da paixão e elas se cumpriram perfeitamente. Nosso Senhor cumpre as profecias de Isaías. Nosso Senhor havia anunciado que Ele ressuscitaria no 3º dia, então os discípulos não poderiam se enganar. E depois da sua morte e ressurreição, tantas aparições Nosso Senhor já havia feito. Nós temos o sepulcro vazio, os anjos, os soldados que correram ao som no movimento daquele terremoto. O Salvador havia aparecido já a Maria Madalena e a São Pedro, aos discípulos de Emaús, e mesmo assim não foi suficiente para São Tomé. São Tomé escutou Madalena e desprezou. Certamente são loucuras de mulheres. São Tomé escutou São Pedro e desprezou a sua autoridade, é um mero pescador. Ele escutou os discípulos de Emaús e nada disso dissuadiu da sua razão pessoal, da sua mera convicção pessoal. Apegado demais que ele estava ao orgulho, à sua inteligência. Tudo isso manifesta uma profunda chaga da nossa natureza humana ferida. Muito frequentemente nós queremos, à maneira de São Tomé, ter experimentado por nós mesmos, buscar provas e outras provas da divina providência e não ver o quanto Deus já havia deixado para nós, através da sua igreja, através dos evangelhos, através das virtudes, através da vida dos santos. Que prova mais nós queremos, mas nós muito apegados às nossas convicções próprias, à nossa razão própria, queremos testar por nós mesmos. E tal atitude basta para nos distanciar da fé, para apagar da nossa alma o brilho da graça divina. Esse orgulho de querer ver por nós mesmos e não aceitar as maravilhas que Deus pode fazer em nossa vida por meio das pessoas ou das coisas, por meio da criação ou da igreja. Somos apegados demais ao nosso modo de pensar, de considerar e de ser. E esse apego excessivo
esse orgulho intelectual, sobretudo daqueles que têm maior facilidade ao estudo, e daí um cuidado, né, a estudar sempre com diligência, com amor, com zelo, mas também sob a luz da fé. Esse orgulho, este apego excessivo pelas nossas próprias convicções pessoais ou pelo nosso modo de querer ser, muito particular e muito pessoal, nos afasta às vezes de compreender as maravilhas de Deus na nossa vida. E para isso exige para sair dessa situação, muita humildade e mesmo muita honestidade intelectual e depois, sobretudo, muita fé, muito ato de fé e depois muita ação segundo esta fé. Nosso Senhor responde: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por causa do seu apego a si mesmo, a sua razão pessoal, a sua particularidade, São Tomé caiu e teve que cair por não ter tido esta disposição para crer no Cristo ressuscitado, depois de tantas e tantas provas que Nosso Senhor lhes havia dado. Não tinha essa disposição de submeter a autoridade de Deus que revela uma verdade salvífica para o nosso bem, ainda que momentaneamente a sua razão não a possa compreender na sua totalidade, ou em mistérios que a sua razão nunca compreenderá perfeitamente, como é o mistério da Santíssima Trindade. São Tomé caiu e teve que cair para crer. Às vezes também nós temos que cair para poder, enfim, crer nas maravilhas de Deus na nossa vida. São Tomé caiu, ele viu, ele tocou no Cristo e confessou Cristo como seu Senhor e seu Deus. Aquele que tem fé, movido por uma fé sobrenatural, confessa que Cristo é seu Senhor e seu Deus, e confessando como seu Senhor e seu Deus, quer viver segundo as leis do seu Senhor e seu Deus. A fé na senhoria de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a viver necessariamente como seus súditos. A fé necessariamente deve se tornar operante na vida do cristão. São Tomé viu Cristo ressuscitado, viu as chagas, viu as feridas das mãos, dos pés, tocou na ferida do lado. São Tomé viu aquele homem de carne e osso ressuscitado de pé no meio deles e confessou que ele era realmente, verdadeiramente Senhor e Deus. Ele viu uma coisa, ele confessou outra. Ele viu um homem ressuscitado, um homem ferido, e viu neste homem ferido o seu Senhor e seu Deus. Uma coisa vi, uma coisa eu confessei. Este Cristo que morreu na cruz é meu Senhor e meu Deus. E por isso eu vou viver ressuscitado como fiel discípulo desse Senhor e desse Deus que se fez homem por mim, que se entregou por mim, que ressuscitou por mim. Nosso Senhor permitiu a incredulidade de São Tomé, não somente para nos servir de exemplo e de alerta, mas ainda para retirar graças para nós, para sanar as feridas da nossa inteligência, para que o cristão não viesse mais a colocar dúvidas na sua fé, para que o cristão não perdesse a sua esperança no Cristo ressuscitado e na sua ressurreição em Cristo ressuscitado, mas para que o cristão estivesse sempre disposto, de inteligência iluminada, de coração aberto, para acolher
as verdades de vida eterna e confessar a Cristo como seu Senhor e seu Deus. E eis o triunfo da fé que nos salva. Bem-aventurados somos nós, se nós cremos em situações difíceis e obscuras da nossa vida, e mesmo assim nós cremos sem pedir provas a Deus da sua ação divina e providente, pois que Ele é Deus e certamente um Deus providente, um Deus Pai que não nos abandona, um Deus que não negou nem mesmo a seu Filho por nós e que certamente agirá em nosso favor no tempo oportuno. Bem-aventurados nós que nas dificuldades, que nas cruzes, nós cremos firmemente que nosso Senhor, Ele permanece vivo conosco, sempre ao nosso lado, de pé para nos ajudar. E que por isso nós esperamos firmemente receber dele o seu auxílio e receberemos no tempo oportuno. Bem-aventurados nós, cristãos, que sabemos agir segundo a nossa fé salvífica. Bem-aventurado aquele cuja fé está no centro da sua vida e é a luz que ilumina os caminhos, ilumina a sua família, ilumina as suas convicções, as suas decisões. Bem-aventurado é aquele que coloca a sua fé em prática e que vive considerando Cristo como seu Senhor e seu Deus, vivendo como ressuscitado sempre em Cristo, cada vez mais morrendo para a escravidão do pecado, do demônio e da carne, cada vez mais vivendo no senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a fé sobrenatural que a igreja louva neste domingo, depois desta oitava. Esta é a fé que é o triunfo da nossa vida cristã, é a fé salvífica, é a fé que é capaz de mudar o mundo, capaz de modificar as nossas ações, as elevando a patamares mais altos. É a fé que nos faz merecer a ressurreição na bem-aventurança eterna. E todos nós somos chamados a pedir a Deus o dom da fé, dizendo: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A exemplo de São Tomé, que viu e que creu, que recebeu depois essa advertência de Cristo, podemos nós pedir essa graça pela intercessão desse mesmo grande apóstolo nosso, que nós possamos, ou ver, não precisar somente ver as ações de Cristo em nossa vida para crer, mas crer antes de tudo que haverá ações de Cristo em nossa vida. Também neste dia de domingo inalbis, de oitava da Páscoa, domingo de São Tomé, nós também unimos as nossas orações com preces e agradecimentos pelas crianças também que hoje, mais um grupo de crianças que vão ao encontro do Cristo Eucarístico. Esse Cristo que se faz presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento do altar. Esse Cordeiro, como diz o livro do Apocalipse, ferido e de pé, ferido sob as chagas da morte, mas vivo e presente no Santíssimo Sacramento. Este encontro com Cristo nosso Senhor, esta sua recepção, esta comunhão do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é a maior graça que nós podemos ter neste mundo, é a maior glória que nós podemos ter sobre a terra. Se a felicidade, se a alegria, ela é conforme ao bem, tanto maior o bem, tanto maior a minha alegria. Alegria, esse sentimento, esta reação à possessão de um bem, a possessão de Cristo Eucarístico, aqui neste mundo, deveria já encher a nossa alma de grande alegria. Não provamos dessa alegria às vezes, porque nós não sabemos comungar,
não nos preparamos direito para a nossa comunhão semanal, diária, dominical, mas deveríamos provar de uma grande alegria, porque o bem que nós recebemos é infinito. É a maior glória que nós podemos ter sobre a terra, é o Santíssimo Sacramento. Já é, podemos dizer assim, como diz o próprio Santo Tomás, o antegosto das glórias, das delícias celestes. E as crianças que agora, pela primeira vez, vão subir ao altar de Deus, como é o desejo que nós professamos em cada missa, eu vou subir ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Essas crianças devem se sentir bem honradas, bem felizes, por esta graça tamanha de Deus, que Deus opera na vida delas. Estão subindo ao altar de Deus para provar desta alegria da Eucaristia. E a Eucaristia é um sacramento de alegria por causa dessa possessão do grande bem que é Cristo, no Santíssimo Sacramento. Graça maior não pode haver do que a comunhão eucarística. E recebemos muitas graças, muitas doçuras, muitas consolações, todo o bem que Cristo proporciona no seu corpo e no seu sangue, se nós aprendermos a bem comungar. A vida do católico, a vida espiritual católica é uma vida propriamente eucarística. A Eucaristia está no centro da vida do católico. E o católico deve aprender bem a comungar. Esta é a primeira comunhão das crianças. E fazemos de forma solene, fazemos de forma um pouco mais bonita, mais elaborada, com uma melhor vestimenta, para mostrar a honra com a qual nós devemos acceder ao Santíssimo Sacramento. E não só isso, tudo isso é imagem de uma preparação muito mais especial, muito melhor, muito mais íntima, uma preparação exterior. O vestido, o véu, as flores, os laços não valem de nada se não tiver essa preparação interior. Esse desejo de querer ser bom em Cristo e ser melhor em Cristo pela comunhão do Santíssimo Sacramento, sustentados pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Todo esse garbo exterior, toda essa solenidade deve ser imagem de uma coisa muito mais profunda, muito mais interior, muito mais bonita, muito mais importante. Esse desejo real, esta alegria real, essa solenidade real de buscar, de ir ao encontro do esposo das almas, do Cristo Eucarístico. Nós vemos nessa oitava de Páscoa e hoje, as santas mulheres, São Pedro, São João, os apóstolos e mesmo São Tomé caindo de joelhos, todos buscando o corpo de Cristo no sepulcro ou o Cristo ressuscitado. Também essas crianças, a exemplo desses personagens que apareceram nesse mistério da ressurreição, correm para Cristo ressuscitado no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, para poder buscar esta paz que Nosso Senhor dá, esta paz que vem da Eucaristia, que vem da conciliação entre o homem e Deus, essa paz do Cristo Eucarístico, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos dá a paz, como nós rezamos no final de cada comunhão. Nos aproximamos da hóstia pura, da hóstia santa, da hóstia imaculada, como diz o cânon da missa, com todo respeito, adoração, com toda humildade, e sabemos com toda certeza, e as crianças sabem disso, creem com toda convicção, com toda a força da alma, com todas as entranhas do ser, que sob essas espécies de pão e de vinho, que sob aquela delicada hóstia branca que nós recebemos com devoção na nossa língua, está verdadeiramente, real e substancialmente Nosso Senhor
Jesus Cristo. E assim, não somente nós comungamos, mas a exemplo de São Tomé, nós caímos de joelhos e nós adoramos e dizemos: meu Senhor e meu Deus. De fato, ali está o meu Senhor e meu Deus. Antes de comungar, nós o adoramos, por isso recebemos sempre de joelhos e na nossa língua. Nesse sacramento não se dá somente toda alegria, toda doçura, nós recebemos o próprio autor da doçura, o próprio autor da alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós adoramos o Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor disse de si mesmo, nesse mistério da Eucaristia: este aqui é o meu corpo. Não representa, não simboliza, ele é o meu corpo. E quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida em mim, tem a vida nele, esta vida que vem do Cristo ressuscitado. E quem não devora o corpo, a carne do Filho do Homem, não terá parte com ele na vida eterna. A Eucaristia é, em efeito, o antegosto do céu. São Tomé, no Evangelho de hoje, ele viu o corpo do Cristo ressuscitado, ele viu as chagas de Cristo gloriosas, ele tocou na chaga do lado de Cristo e, com uma certa humilhação, ele reconheceu que era seu Senhor e seu Deus. Nós todos, e agora essas crianças também, olham a cada missa a sagrada hóstia branca que se eleva aos nossos olhos. E também, como São Tomé, nós devemos proclamar a divindade de Cristo. Nós não vemos as chagas de Cristo, nós não vemos a face de Cristo, nós não tocamos no lado de Cristo. Mas diz o próprio Cristo: bem-aventurado aqueles que não veem e, portanto, acreditam. Nós olhamos para a hóstia consagrada e temos a certeza que nos dá a nossa fé em Cristo, que ali não tem mais pão, nada mais de pão, uma mera aparência. Nós cremos e proclamamos que é nosso Senhor e nosso Deus, meu Senhor e meu Deus. Assim, com todo o amor, com toda a devoção, essas crianças iniciam hoje a sua vida eucarística e que possam ter um grande amor pelo Santíssimo Sacramento. Este amor pelo Santíssimo Sacramento, essa vida eucarística, começa em casa, começa em família, começa pelo exemplo dos pais, começa com os pais ensinando as crianças a comungar, alertando que tem que confessar, alertando que é importante se preparar bem para comungar a cada domingo. Não com escrúpulo, claro, mas com uma verdadeira devoção. Os pais devem ensinar e dar exemplo. As crianças esquecem com muita facilidade. A vida eucarística, ela começa em família. E os pais devem dar exemplo. Exemplo de comunhão, exemplo de oração, exemplo de ação de graças, exemplo de preparação, exemplo de devoção à missa, o pai e a mãe. Os filhos que não têm este exemplo em casa não terão, certamente, uma vida eucarística boa. Então os pais tenham atenção. Os filhos essas crianças começam, então, a sua vida eucarística. Tenham um grande amor pelo Santíssimo Sacramento. E que esse Cristo eucarístico seja, então, portanto, o centro das nossas vidas, assim como ele é o coração da Santa Igreja. Cristo na Eucaristia, esse Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, esse Cordeiro ferido e de pé, esse Cristo é a altíssima fonte da graça, onde todos nós, fiéis da Igreja,
podemos saciar abundantemente a nossa sede de Deus nessas graças divinas, onde os valentes e corajosos militantes da igreja na terra vão recuperar as suas forças para continuarem firmes no combate, onde os santos que hoje estão no céu tiraram as suas forças e hoje recebem a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.